Olá, tudo bem? O consumo e o acesso às drogas aumentam e as consequências atingem a sociedade como um todo. A notícia não é nova, mas a forma de lidar com o problema precisa ser. Hoje nós vamos dar um passo para essa mudança. Durante os próximos 4 meses, todas as quintas-feiras, vamos nos encontrar para discutir conceitos, políticas e conhecer ações para atuar principalmente na prevenção. E esse trabalho só pode ser feito em conjunto. As Secretarias de Defesa e de Assistência Social, a Secretaria de Saúde e também a Secretaria de Educação vão estar interligadas em uma ação inédita em Minas Gerais sobre o tema das drogas. Aqui no nosso estúdio, para acompanhar essa primeira aula ao vivo, nós contamos com a presença da Subsecretária de Estado de Assistência Social, Nívia Soares da Silva, e do Subsecretário de Gestão Regional, Gilberto José Rezende dos Santos. Nós agradecemos a presença de vocês aqui com a gente para assistir essa primeira aula ao vivo. Bom, a questão é abrangente. Vai desde os casos graves de dependência química ao uso do álcool e do cigarro, que, ao contrário do que muita gente pensa, tem impacto mais relevante na sociedade do que as drogas pesadas. Eu comecei aos 16 anos de idade. Eu achava que era charme, né? Eu estava com um cigarro na mão. Durante 14 anos da minha vida eu sofri na questão da droga. O meu café era uma dor de pinga. A maior parte das pessoas acha que o alcoólico é uma pessoa que não tem disciplina, que é irresponsável, que não tem moral. Não é. A preocupação ela é grande, porque a gente vive um momento difícil, né? São drogas que realmente causam um prejuízo enorme. Uma certa ordem pública, a gente tem um problema do controle dos jovens e do uso e abuso, muitas vezes, não só das drogas ilegais, mas das drogas legais também, como o álcool, e que acabam acarretando grandes problemas de violência, criminalidade e segurança. No caso do crack, a perda do controle é tão grande que a pessoa começa a se desfazer, de fato, dos pertences. Eu cheguei a usar em média de 40 pedras, 50 pedras de crack por dia. O alcoólatra levanta é cedo. Cedo, primeiro botiquim e já está ali. Ele começa geralmente entre 10 e 19 anos e por amigos da adolescência, porque o adolescente, ele já está, é uma fase que ele tenta se desligar dos padrões familiares. Ou a gente trata da prevenção urgente, ou nós não teremos saída enquanto sociedade. Em 2005, foi realizado o levantamento mais abrangente sobre o consumo de drogas já feito no Brasil. Constatou-se que nas 108 maiores cidades do país, mais de 70% da população consomem álcool regularmente e 44% fazem uso do tabaco. A partir desse mesmo estudo, estimou-se que 22,8% da população pesquisada já haviam feito uso de drogas ilícitas e medicamentos. Isso corresponde a uma população de 10.746.991 pessoas. O que chama a atenção é que das 200 mil pessoas estudadas, a parcela da população que faz uso de drogas ilícitas e medicamentos soma 8%. Enquanto os outros 92% são de pessoas que consomem drogas permitidas, como o álcool e o tabaco. Só de pensar em parar de fumar, eu senti um pavor de como é que eu vou fazer quando me der vontade. Eu era tão alcoólatra que eu não dormia sem ser com um vidro de álcool no bolso. Um alcoólatra, ele precisa de ajuda. Ele precisa de ajuda de uma equipe multidisciplinar. Dependente totalmente do cigarro. Eu sei os maus também que ele pode me causar, só que é um vício que, infelizmente, a gente, quando tem ele, não consegue parar. Todo mundo que está nessa vida, ele quer mudar de vida. Ele quer largar, ele quer deixar isso para trás. O que nós tentamos o tempo inteiro, de fato, até com essas orientações aos familiares, é quebrar muito do preconceito que existe em relação ao tratamento do dependente químico. É uma doença e é uma doença complexa, que envolve fatores biológicos, psicológicos e sociais. Pai e mãe são usuários de drogas ou álcool, isso tem aumentado muito aqui. O juiz manda, porque se você não vier fazer tratamento, você vai perder a guarda do seu filho. Eu tenho 25 anos que eu não faço uso de nada, nem bebida, nem cigarro, nem nada. Vai fazer 9 anos, que eu estou limpo, graças a Deus. E eu estou
conseguir recuperar minha vida, a minha saúde, a minha esposa que Deus me deu, a minha família. Então é brincadeira que a gente faz, né? Apaga essa ideia. Vamos para a geração saúde. Pois é, geração saúde, né? O caminho é atuar nas causas do problema. E quem vai explicar para a gente por quê é o psicólogo, professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, Telmo Ronzani, que é especialista em álcool, tabaco e outras drogas. Muito obrigada, Telmo, por vir aqui nessa conversa com a gente. E você pode participar aqui do nosso bate-papo. Envie suas dúvidas e comentários pelo telefone 0800 283 8583 ou mande um e-mail para perguntas@portalminasaude.com.br. Então, a minha primeira pergunta pode parecer muito simples, mas a gente sabe que não é. Por que a gente precisa falar sobre drogas? De fato, essa é uma questão muito importante da gente conversar e começar a falar, porque muitos dos profissionais que estão nos assistindo já estão convivendo com pessoas que fazem o consumo de drogas, álcool, tabaco e outras drogas. E essas drogas e o consumo até mesmo antes da dependência já causam um grande impacto para a sociedade, para indivíduos, sociedade ou para comunidades mais amplas. Então é importantíssimo a gente falar sobre esse tema. E há um engano, né, de que o problema com as drogas está lá fora, muito distante. Isso não é verdade, né? Sim, no dia a dia, todos nós e os profissionais acabam conhecendo ou lidando com usuários de álcool e outras drogas. Isso é um problema que está no nosso dia a dia, nos nossos serviços, e que a gente precisa saber lidar de uma melhor forma com essa situação. E a gente às vezes comete o erro de pensar que o problema da droga é só o problema do dependente químico, mas tem uma série de setores da sociedade atingidos pelo uso da droga e não só pela dependência. Sim, esse é outro grande desafio que nós temos, que nós já temos o problema da dependência que é grande, mas a gente pode fazer muito mais com uma parcela significativa da população que faz o consumo do álcool, do tabaco ou até mesmo de outras substâncias que necessariamente não são dependentes. A gente pode aumentar o nosso impacto da nossa ação se a gente começar a olhar um pouco mais e fazer uma intervenção anterior à instalação da dependência, porque a gente consegue prevenir não só que a dependência aconteça, mas os diversos outros problemas que a gente tem relacionado ao consumo de álcool e outras drogas na sociedade. Vamos dar exemplo desses problemas. Tem problema na área de educação, na área do trabalho? Isso, a gente tem consequências que estão antes da dependência nos diversos setores da vida das pessoas. Você tem até a questão de desempenho escolar reduzido, problemas no trabalho, como absenteísmo, falta no trabalho, licenças médicas no trabalho. E isso a gente pode pensar não só, por exemplo, na questão do trabalho, não são as pessoas que são os dependentes graves que não conseguem trabalhar, mas aquela pessoa que, por exemplo, toma um porre no dia anterior e não consegue trabalhar no outro dia. Né? E a gente tem outros problemas de outras ordens também relacionados ao consumo de substâncias, como problemas legais e vários outros que em relação também à saúde, que a gente tem um impacto na condição, de algumas condições de saúde que o uso do álcool, tabaco e outras drogas vai agravar significativamente na saúde e na qualidade de vida dessas pessoas. Tem os problemas pessoais, né, Telmo, também, da violência doméstica, das relações pessoais, né? Sim. Mulheres, idosos, crianças, pessoas agredidas dentro de casa por usuários de drogas, de álcool. Esse é um outro problema bem conhecido e que a literatura mostra, da violência doméstica e a violência urbana associada ao consumo de substâncias, que a gente pode prevenir essas condições. Todas essas condições que eu exemplifiquei são condições preveníveis, que a gente chama de condições preveníveis, que a gente pode e deve fazer alguma ação com mais força nessa rede que a gente está começando a montar agora. Pois é, nessa rede que a gente está montando agora, qual que seria a forma mais eficaz de falar sobre esse assunto de drogas? O que funciona? Existe uma outra situação que o curso e a nossa ação começa a dar alguns sinais da nossa importância de a gente mudar um pouco a postura e a visão sobre o consumo. Né? A primeira, como a gente já falou, que a gente começar a pensar um pouco mais na questão da prevenção e das consequências que o consumo já traz anteriormente à dependência.
E o outro que é fundamental é que se a gente tem uma postura negativa ou uma postura preconceituosa em relação ao uso e ao usuário, dificilmente a gente consegue ter uma abordagem adequada dessas pessoas. O usuário de drogas, ele não é um bandido ou um fraco, né? Esse é um preconceito muito comum. Isso é uma imagem muito associada que se tem aos usuários de álcool e outras drogas, e a gente precisa entender que são pessoas, primeiro são pessoas com direitos a acesso aos serviços dos mais diversos setores, e segundo que a grande maioria das pessoas que consomem substâncias não são aquelas pessoas que a gente vê em imagem que estão morando nas ruas, que estão caídas pelas calçadas, e são pessoas que têm trabalho, têm família e que sofrem consequências já em relação a isso nas famílias, no trabalho, nas diversas áreas, como a gente já falou, e que a gente pode fazer um trabalho adequado se a gente diminuir esse preconceito e se a gente acreditar que é possível fazer alguma coisa. E que poderíamos ser qualquer um de nós. Com certeza. Nessa rede que a gente tem montada e precisa articular mais, cada ator dessa rede ele tem um papel fundamental, seja na área de educação, na assistência social, na saúde, ou no sistema de justiça ou outros setores, que se cada um fizer a sua parte, a gente consegue de fato uma mudança da situação que a gente tem atualmente. Pois é, daqui a pouco nós vamos conversar um pouquinho mais sobre o papel de cada um, Thelma. A gente volta a conversar daqui a pouco. Bom, mas antes, nós vamos dar umas dicas para você que está fazendo pela primeira vez um curso à distância. Essa é uma forma muito eficaz de ensino, que começa aqui com a nossa aula ao vivo e continua no ambiente virtual de aprendizagem na internet. Então veja como fazer para aproveitar ao máximo essa experiência de aprendizagem. A internet é uma grande aliada da educação. Ela nos permite conversar com pessoas em tempo real, assistir a vídeos, pesquisar informações. Com um computador, não importa se você está num local isolado, em casa, no trabalho ou em outro ponto da cidade. Qualquer lugar vira sala de aula. A educação à distância é isso. O interessado faz o curso sem precisar gastar tempo e dinheiro com transporte para estar em uma aula presencial. Essa tecnologia permite que pessoas que estão em lugares diferentes tenham acesso às mesmas informações ao mesmo tempo. Para Laís, que já fez vários cursos de educação à distância, é uma forma de estar sempre preparada para o mercado de trabalho. Me ajudou, auxiliou na minha vida inteira os cursos à distância. É com eles que eu consigo complementar as minhas atividades extracurriculares da faculdade. Eu consegui empregos. Na tela do computador, textos, vídeos, salas de bate-papo, comunicação por e-mail. O professor aqui é chamado de tutor e, por meio da internet, acompanha o desempenho de cada um dos alunos. O papel do tutor é o papel de orientar esse aluno, de conduzir esse aluno durante todo esse curso para que quando chegar ao final do curso ele tenha conseguido obter as competências exigidas por aquele curso para ele desenvolver a tarefa que foi proposta através do curso. Esse tutor ele tem que se fazer presente mesmo estando ausente. Ambiente tranquilo, comprometimento com horários de estudo e concentração. São algumas ferramentas para que você tire o que há de melhor de um curso à distância. O aluno na educação à distância ele precisa ser proativo, ele precisa de ter organização de estudo, no mínimo 2 horas semanais. É fundamental ele ter um compromisso com ele mesmo. Ele vai buscar aprender de uma forma inovadora, só que isso só vai ter um sucesso em relação à produção do conhecimento, ele produzir algo que ele vai contribuir com a sua sociedade, com a sua realidade, até com a sua vida pessoal. Ele tem que ter esse comprometimento e essa dedicação de estudo. Tá aí uma ótima oportunidade. Agora nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já para passar a palavra a quem convive todos os dias com os danos que as drogas causam. Os profissionais das áreas de defesa social, assistência social, saúde e educação. Fique por aí.
Estamos de volta e agora eu pergunto a você que está nos assistindo. Na sua opinião, qual é o seu papel na prevenção às drogas? Você que trabalha na educação, saúde, assistência social ou na área de segurança? Nós encontramos profissionais que já descobriram como suas pequenas contribuições podem ser importantes. A escola ensina muitas coisas. Além do português, da matemática e de outras disciplinas, os alunos aprendem a lidar com muitos perigos. Nessa lista estão as drogas. Na Escola Estadual José Brandão, em Caeté, na região metropolitana de Belo Horizonte, este professor coordena um programa educacional sobre os riscos do uso de entorpecentes. Francisco explica como eles atuam no organismo e por que os estudantes devem ficar longe deles, principalmente do álcool. O álcool também, pode me fazer usar outras coisas. Eu posso muito bem passar para maconha, da maconha eu posso passar para cocaína, da cocaína, quando eu não tiver dinheiro, eu caio no crack e pronto, acabou. Para o professor, a informação é a melhor forma de evitar a dependência química. A partir do momento que eles têm essa informação, eles já se precavem, eles já evitam fazer uso de uma coisa que é prejudicial a ele e a família dele também. Francisco é o elo de uma corrente formada por pessoas que querem fazer parte da solução desse problema. Assim como Fabiana. Ela atua em um centro de referência de assistência social em Belo Horizonte, que tem como objetivo fortalecer os vínculos familiares para mudar o futuro dos usuários. Nosso trabalho é isso mesmo, está conversando, está mostrando para essa outra pessoa que existem outros caminhos, que ela pode ser inserida no mercado de trabalho, que ela pode estudar. Para alcançar bons resultados, Fernanda leva o atendimento para fora dos portões da unidade. A gente está realizando visitas domiciliares, a gente está conversando com a rede, principalmente com o centro de saúde. Conversar. Essa é muitas vezes a contribuição de Pedro, porteiro no Centro Mineiro de Toxicomania na capital. Ele sabe que acolher bem os pacientes também faz parte do tratamento deles. Tem que tratar como se fosse doença, não é discriminar a pessoa porque ela usa droga. Eu recebo ela aqui com um sorriso aberto, com uma palavra de alento para ela. Pedro reconhece a importância da parceria. Trabalha em conjunto com os médicos, psicólogos e outros profissionais do centro. Às vezes o paciente chega aqui alcoolizado, drogado, a gente passa para eles. Eles avaliam, sabem por que estão daquele jeito, chamam para conversa. No Ceresp, Centro de Remanejamento de Presos, no bairro da Gameleira, em Belo Horizonte, encontramos outra parte dessa rede, que une funcionários da segurança, saúde, assistência social e educação. Aqui trabalha o agente penitenciário Marco Antônio. Enquanto faz a ficha dos presos, ele aproveita para bater um papo conselheiro, na tentativa de ajudar aqueles que perderam a liberdade ao se envolver com o tráfico. Eu acho que eu sou um agente ressocializador. Eu quero que ele saia daqui melhor do que ele entrou. Porque se ele sair pior do que ele entrou, eu que estou na rua, na sociedade, ele vai sofrer. A gente tem que fazer o máximo para melhorar. Mas como fazer ainda melhor? Essa é, algumas vezes, a dúvida do agente. Ele está preocupado com o aumento no número de detentos que chegam ao Ceresp, porque não conseguiram escapar da armadilha das drogas. A droga está chegando muito rápido nas pessoas. Está quase que batendo na porta de casa já. Eu não tenho ideia de como eu vou lidar com isso. Pois é, Marco Antônio, você não tem ideia e nós estamos aqui para reunir ideias para combater esse problema. Continuamos contando com a ajuda do professor Telmo Ronzani, psicólogo, especialista em álcool, tabaco e outras drogas. E você pode participar da nossa conversa telefonando para a gente. O número é 0800-283-8583 ou mandando um e-mail para perguntas@portalminasaude.com.br. Bom, Telmo, o que a gente pode dizer sobre as causas dos problemas? Elas são variadas. Sim. Érica, a gente não tem uma causa única, a gente não tem uma relação muito direta de algo que causa o consumo de drogas ou a dependência de drogas. A gente costuma dizer que o uso de álcool, tabaco e outras drogas é um problema multifatorial, né? Nós temos aspectos biológicos ou genéticos, como algumas pessoas que têm efeitos diferentes em relação ao consumo de drogas, efeitos biológicos diferentes. Nós temos aspectos sociais relacionados ao consumo, por exemplo, a vulnerabilidade, a aprovação social de consumo de alguma droga,
E temos problemas psicológicos também envolvidos nisso. Então a gente precisa, quando nós vamos tratar o assunto, a gente precisa ter um olhar mais amplo e multifatorial sobre a questão do consumo de drogas. É por isso que nós precisamos trabalhar em conjunto. Sim, esse é o grande desafio e acho que é o que a gente precisa estar bastante atento a partir do momento que a gente está começando essa nova etapa, que como é um problema muito complexo e que temos vários fatores envolvidos, uma pessoa, um setor ou um profissional sozinho, dificilmente ele consegue fazer um avanço, mas a gente consegue aumentar significativamente esse avanço se nós formos trabalhar de uma forma conjunta com os diversos setores articulados. Então, me explica pra gente, existem causas psicológicas, por exemplo, uma personalidade que predispõe a pessoa a usar álcool, a começar a fumar, a usar drogas pesadas? É importante a gente saber que, a princípio, todos nós estamos suscetíveis ao consumo, né? Como eu te falei, existem outros fatores, não só os psicológicos, que podem levar ao consumo, mas o fator psicológico também é um fator que a gente precisa considerar. E a questão mais importante em relação aos fatores psicológicos é que o consumo da droga, do álcool, tabaco ou qualquer outra droga, ele tem um princípio básico que ele causa um prazer inicial. A gente precisa entender que as pessoas usam droga porque ela causa um prazer inicial. E ela repete tentando ter aquele prazer de novo Isso. E nunca vai ter o mesmo prazer, Isso. que o organismo vai se acostumando, não é isso? Sim, sem dúvida. E acaba, então, dos aspectos psicológicos, a droga acaba servindo ou para trazer um prazer imediato ou então para diminuir um desprazer. Aí, alguns exemplos. Se eu tenho um tipo de trabalho que ele é degradante, difícil, que causa algum tipo de sofrimento, alguma carga, muitas vezes essa droga vai trazer esse alívio no final do dia. É beber alguma coisa no fim da noite para relaxar, por exemplo. Se eu tenho um tipo de trabalho que é muito estressante, o álcool pode me ajudar a me relaxar no final do dia para eu ficar mais calmo. Só que, a princípio, esse efeito prazeroso e benéfico, se a gente for dizer dessa forma, ele começa a se tornar um problema, porque as pessoas começam a repetir, aumentar a quantidade de consumo do álcool, e isso passa a ser um problema. Então, ao invés de ser uma solução imediata, passa a ser um problema e que, às vezes, é difícil da gente reverter, apesar de ser possível. Aí nós já falamos das causas psicológicas, as pessoais, da personalidade da pessoa, você falou das causas sociais, né? Às vezes o acesso à droga também está muito fácil e isso contribui, né? Sim. O acesso é um dos fatores determinantes, assim, mais importantes, porque se eu moro numa região onde eu tenho a substância facilmente disponível, e se a gente for pensar no caso dos jovens, por exemplo, se eu tenho, por exemplo, apesar de a gente ter uma legislação em que a venda de bebida para menores é proibida, se esse jovem tem um acesso fácil a essa bebida, a probabilidade dele ter um problema é maior do que em outras situações onde você não tem um acesso muito fácil do álcool ou de outras substâncias. Quer dizer, diante disso, as políticas públicas podem ser uma forma de prevenir o problema, mas se não forem bem feitas, também podem ser uma forma até de contribuir para que o problema aconteça. Sim, as políticas públicas ela tem um papel fundamental porque se a gente for pensar no conceito de política pública, seria, de uma forma bem rápida, seria uma resposta que o Estado dá para a população frente a um problema público. E a gente entende, então, que o álcool, tabaco e outras drogas é um problema público, de saúde pública e que afeta outros setores, e que as políticas públicas eles servem para nos nortear nas nossas ações de forma articulada. Então, ele é fundamental termos políticas públicas claras, de prevenção ou até mesmo de reabilitação ou tratamento. Então, para terminar esse bate-papo aqui, qual que é a mensagem que você gostaria de deixar para essas pessoas que vão ficar com a gente aí nos próximos 4 meses? Uma primeira mensagem é que, usando um ditado popular de que prevenir é melhor do que remediar, isso nunca foi tão verdade quando a gente vai tratar sobre o tema. E quando a gente vai falar na questão de prevenção ou numa ação sobre drogas, eu coloco um desafio para todas as pessoas que estão nos assistindo, que é trabalhar em conjunto. Se eles conseguirem articular os diversos setores que estão participando desse curso, na sua cidade, no seu bairro, na sua comunidade, conseguir trabalhar em rede, identificar os setores que trabalham com o tema
isso melhore muito, eles vão ver como que isso melhora a qualidade do trabalho deles, a satisfação da população com o seu trabalho e o retorno na qualidade de vida da população de uma forma geral. E não precisa esperar, né, Thelma, que essa integração venha dos órgãos públicos, né? Essa integração pode ser o professor que vai lá no posto de saúde, pode ser, né? A gente não precisa esperar que essa integração venha de cima, né? Sem dúvida. Nós também somos atores ativos no processo da construção da política de saúde, né? É importantíssimo que os profissionais, a comunidade, participem ativamente na construção e no fortalecimento dessas ações. Thelma, muito obrigada pela sua participação aqui hoje. Você que vai continuar com a gente ainda ao longo desses 4 meses. O Thelmo é o nosso consultor especialista. Muito obrigada, viu, Thelmo? É um prazer estar aqui. Bom, e se para prevenir é preciso atacar as causas do problema, isso tem que ser feito o mais cedo possível, ou seja, na adolescência. Por isso, dialogar com os jovens é fundamental. E se prepare, porque o papo com eles é outro. Quem vai ensinar para a gente é um expert no assunto. O nosso convidado é o médico Jairo Bauer, que tem especialização em psiquiatria pela Universidade de São Paulo e é uma referência quando se trata em comportamento dos jovens. Jairo, tudo bem, né? Tudo ótimo. Você que até tem participações e programas em televisão exclusivamente dedicados a esse público, sabe dizer para a gente como falar sobre drogas para os adolescentes, por exemplo? Pois é, esse é um grande desafio, né? O jovem de hoje, informado, com aquela atenção flutuante dele, sempre querendo descobrir novas coisas, numa fase de experiências, de curiosidade, de buscas, né? É um público muitas vezes difícil da gente alcançar quando a gente quer falar de drogas, né? Proibir funciona? Então, proibir, né, assim, de jeito nenhum, não faça isso, se você fizer isso eu vou te expulsar de casa, não é o tipo de diálogo que normalmente é bem aceito pelo jovem. Aliás, não é um diálogo, né? É uma imposição. E o jovem, pelas suas características, ele de fato, ele quer, né, de alguma forma, contestar, protestar, descobrir, fazer coisas novas. Então, o discurso proibitivo, muitas vezes, mais atrapalha do que ajuda, né? Então, eu acho que o fundamental é você abrir um canal de debate, de conversa, de discussão. O jovem normalmente começa a fumar um primeiro cigarro, a tomar o primeiro porre, por quê? Essa é uma pergunta excelente também. E a primeira coisa que a gente tem que falar é que começa muito cedo, né? A gente estima que 90% dos fumantes adultos começaram a fumar antes dos 15 anos de idade. 90% dos adultos que têm problemas com álcool começaram a beber antes dos 15 anos de idade, né? Então, o que acontece, né? Aos 15 anos ou aos 14 anos de idade, o sistema nervoso da gente está se formando, está fazendo mais conexões, e nesse momento, se a gente tem a interferência de uma substância como cigarro, como álcool ou como uma droga ilícita, né, o que acaba acontecendo é que você pode mexer no processo de formação mesmo dessa rede neuronal da gente. E isso aumenta a chance, vai impactar, né, no funcionamento do sistema nervoso e aumenta a chance do jovem vir a ter problemas com bebida, com cigarro ou com drogas, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto. Nessa fase da vida também há uma certa fragilidade psicológica. A autoestima do jovem está sendo, né, o tempo inteiro questionado, ele está se descobrindo, ele está querendo se inserir no mundo. Então, também uma substância pode funcionar como uma muleta, né, para ele se colocar. Se eu bebo, eu fico mais confiante. Se eu bebo, eu fico mais forte. Se eu fumo, eu fico, né, mais bacana, mais adulto. Então, nesse momento, né, não é legal, né, o contato com as substâncias, né? Então, de fato, assim, ela tem acontecido hoje muito precocemente, esse contato, essas primeiras experiências, e o ideal é que ela acontecesse mais tarde, né? E faz parte, né, de alguma forma, assim, essa busca pela droga, pelo álcool, pelo cigarro, faz parte desse movimento do jovem de tentar copiar um comportamento mais adulto, de tentar descobrir coisas novas. Transgredir, vivenciar novas emoções, né? Isso tudo faz muito parte dessa fase da vida que é a adolescência. Você mesmo falou que o jovem hoje está muito bem informado. Com tanta informação, por que ainda insistir nesses comportamentos de risco, nessas experiências que podem terminar lá na frente com consequências muito sérias? Olha, é fundamental ele saber coisas, mas só a informação não é capaz de segurar um comportamento.
né? Muitas vezes, até porque ele tem informação, ele fica mais curioso, ele quer ir atrás, né, dessa nova descoberta, dessa nova experiência. Então, o grande desafio hoje é transformar essa informação, ou as informações que eles vão receber ao longo da vida, em comportamentos mais seguros, em comportamentos mais pensados, em atuar, né, em agir com mais responsabilidade, com mais cuidado com eles mesmos, né? Então, esse é o grande desafio. Porque só aquela informação racional, por exemplo, é consenso, senso comum hoje que o cigarro faz mal. Essa informação racional todo mundo tem. Transformar isso num comportamento é que é o desafio. É o desafio, né? Então, de fato, assim, se você pega qualquer camada da população hoje, todo mundo sabe que cigarro faz mal, né? E até um pouco por conta desse conceito, o consumo de cigarro tem caído de uma maneira geral na população brasileira. A única faixa de idade que a gente enfrenta mais dificuldade de ter uma queda desse consumo é exatamente nessa faixa dos 12 aos 17, 18 anos. Por quê? Porque eles estão descobrindo coisas novas, eles querem experimentar coisas novas, eles querem copiar um comportamento mais adulto, eles querem ser mais descolados, eles se sentem mais confiantes, eles acham que um garoto que fuma, uma garota que fuma, né, de alguma forma vai fazer com que o parceiro, a parceira, né, tenha mais respeito, tenha mais, né, com que eles consigam chamar a atenção. Então, de alguma maneira, o grande desafio é mostrar para eles assim, que o beber, né, em excesso, ou beber muito cedo, ou fumar, né, não são necessariamente comportamentos que significam que ele está, né, arrasando, que ele está acontecendo. Muito pelo contrário, né, associar isso, de alguma forma, a um impacto na saúde dele e esse impacto acontecendo desde cedo. Jairo, então nós vamos fazer um breve intervalo. Daqui a pouco nós voltamos para continuar conversando com o Jairo sobre o papel de cada um de nós na prevenção e como identificar logo no início, no começo, os casos que merecem a nossa intervenção. Já, já. Nós voltamos conversando com o psiquiatra Jairo Bauer, que tem vários estudos sobre o comportamento dos jovens, inclusive o livro Álcool, Cigarro e Drogas. Jairo, muitos jovens, e é um erro da população em geral, não tratam álcool e cigarro como droga. É verdade. Para eles, álcool e cigarro não são drogas, né? Como eles podem comprar, quer dizer, em teoria não poderiam, né? Menor de 18 anos não pode nem comprar bebida, nem comprar cigarro, né? Mas muitas vezes eles conseguem comprar e não enxergam essas duas substâncias como droga, mas são drogas, né? Na verdade, tudo aquilo que altera o funcionamento do sistema nervoso da gente, né? Que interfere nas nossas capacidades cognitivas, de apreensão de informação, de processamento de informação, tudo isso é droga. E nicotina faz isso e álcool faz isso. Então, álcool e cigarro são drogas. Aliás, são as duas drogas mais consumidas no Brasil hoje. Com uma enorme capacidade viciante. Sim, poucos cigarros já bastam, né, para que um jovem possa ficar dependente, se tornar um fumante. Alguns estudos até comparam o potencial de adição da nicotina ao potencial de adição de outras drogas pesadas como cocaína, né? E o álcool também, né? Numa parcela da população, né, ele pode fazer com que a pessoa venha a ter um padrão de consumo de abuso ou de dependência. Hoje as pesquisas que a gente tem no Brasil indicam que até de 5 a 10% dos jovens podem ter padrão de abuso e dependência de álcool, o que é muita gente. E eles não reconhecem esse padrão. Não. Né? A maior parte dos jovens não reconhece que eles chegam a ter um problema com a bebida. É isso mesmo, não reconhecem, né? Quer dizer, é bacana, o bacana é ir na festa e encher a cara. Então tem, às vezes, um conceito absolutamente distorcido de que beber muito é o que é bacana, né? E com cigarro a mesma situação, né? Quer dizer, fumar é o que vai, né, impressionar, o que vai impactar, o que vai fazer com que eu pareça mais descolado, mais maduro, né? Esse é um conceito errado, né? Esse é um conceito que a gente tem que trabalhar, a gente tem que mostrar que são substâncias com potencial de adição, né? E que podem fazer muito mal para a saúde e não só na vida adulta, né? Desde muito cedo elas podem impactar e prejudicar a saúde desse jovem, né? Então, tem jovem que bebe todo dia, né? Tem jovem que bebe uma vez por semana, mas quando bebe, enche a cara, passa do limite, toma um porre. Então, esses dois padrões não são padrões saudáveis de relação com a bebida, né? Quanto mais eu bebo,
né, ou à medida que a frequência do beber também aumenta, em mais situações de risco eu me coloco. Eu fico mais violento, eu fico mais agressivo, eu faço mais sexo sem proteção, né, eu posso consumir outras drogas motivado, né, pelo uso da substância. Acidente de carro, eu posso me envolver em uma série de confusões. Se eu estou na praia, eu posso me afogar, né, se eu estou numa outra situação em que há outros riscos, eu posso me colocar em situações de risco. A grande causa de morte hoje de jovem no Brasil são exatamente os comportamentos ligados à agressividade, à violência, ao acidente, à bebida e a drogas, né? Quer dizer, a gente precisa mudar essa realidade, né? E pensar que o problema está com que o alcoólatra é aquele que está caído na rua, que é o morador de rua, que já perdeu tudo, é uma visão estreita. Isso é só uma parcela do problema, né? Exatamente. A gente calcula aí que a gente tenha 10, 12% da população hoje no Brasil, que é um índice altíssimo, né, de gente que tem padrão de abuso e dependência de álcool. Entre os jovens esse índice é um pouquinho mais baixo, mas também é muito alto, né? Quer dizer, aquela pessoa que sai da escola todo dia e vai beber uma cervejinha, né, com 16, 17 anos, né, rapidamente pode mudar esse padrão de consumo. Já está num padrão complicado, né, porque consumir todo dia, né, por definição, ele pode ter um impacto na vida dele, vai ter um rendimento pior na escola, vai ter, né, um impacto nas redes sociais, nas atividades sociais dele, né, se ele trabalha, ele vai ter problemas no trabalho. Quer dizer, isso já é um padrão complicado de uso. Ele pode aumentar esse uso ainda mais, né, e entrar num quadro franco de dependência. Esses aí são alguns dos sinais que as pessoas que estão lidando com assistência social, que estão lidando na saúde, na área de educação, são sinais a que elas devem estar atentas para intervir? Sim, né? Quem que é o jovem que está hoje em dia sob risco, ou em risco de se envolver aí com substâncias ou de ter um padrão mais complicado de relação com álcool ou com cigarro, por exemplo, né? Quem começa muito cedo corre mais risco. Quem faz parte de famílias em que há problemas com álcool ou drogas também corre mais risco. Jovens que têm famílias muito pouco estruturadas, muito complicadas, que as relações familiares são muito difíceis, é um jovem que está sob mais risco. Um jovem que tem uma alteração abrupta do comportamento e de rendimento na escola é um jovem que merece atenção, né? O jovem que começa a ter comportamentos de complicação, de envolvimento com alguns delitos também, que vai passar, né, por algumas situações em que muitas vezes vai ser apreendido, vai ser levado para algumas instituições. Esse jovem também é um jovem que está sob maior risco, né? Quer dizer, hoje a gente sabe que alguns grupos correm mais risco, né? E a gente consegue perceber, né, se a gente for atento, se a gente tiver um olhar mais atento para tudo isso, a gente consegue perceber um grupo de jovens que pode, né, se complicar mais. E a gente estima que, assim, de cada 100 jovens, a gente tenha 5 a 10%, né, desses jovens, 5 a 10 jovens, que vão, né, estar permanentemente sob risco maior. E esses são jovens que exigem maior atenção da família, da escola, do assistente social, do serviço de saúde. É um jovem que vai precisar provavelmente de acompanhamento, de grupo, de cuidado, para não, né, progredir para um quadro mais complicado. O que eu ia te perguntar agora. Identificado esse jovem, tem que fazer um acolhimento dele. Sem dúvida. Em rede, né? Ninguém faz milagre sozinho, né? Quer dizer, não é um profissional de saúde, não é um profissional de educação, não é um pai, uma mãe. Óbvio que essas pessoas podem ter uma posição chave, né, na solução dessa situação mais complicada. Mas a gente tem que trabalhar em rede. E não adianta a gente dizer que não é com a gente esse problema, né? Eu não tenho na minha família alguém com um padrão de uso de drogas de dependência. Bom, às vezes a gente não tem o padrão de dependência, mas tem outras coisas, né? E todos esses profissionais que estão aí na ponta têm a oportunidade de trazer essas pessoas para perto. É um trabalho de cada um de nós. De cada um de nós, né? E assim, não tem essa história de que as pessoas estão imunes à questão do álcool e das drogas. Não estão, né? Todo mundo, né, em algum momento pode ter um contato e pode ter um contato que se complica. O que a gente vê hoje é assim, que você não sabe como vai ser o padrão de uso até que o uso, né, aconteça, né? Então, o ideal é que a gente consiga evitar esse uso, né, quando o jovem é muito jovem, né? Quanto mais jovem ele for, maiores os riscos de complicação que a gente tem. Então, se o consumo do álcool a gente conseguir jogar mais para frente, melhor. Se o consumo de cigarro, o contato com o cigarro a gente conseguir jogar mais para frente, melhor. Se a gente conseguir evitar ou jogar o mais para frente possível o contato com a substância ilícita, também melhor, né? Porque aí a gente consegue ter um jovem psicologicamente
mais preparado para lidar com essas questões e biologicamente também, né, mais resistente do ponto de vista da rede neuronal, do funcionamento do sistema nervoso. Então, assim, é importante que todo mundo atue, que todo mundo, né, tenha esse olhar, os ingleses falam watchful waiting, né, esse olhar cuidadoso, esse olhar sempre prestando atenção no que está acontecendo, né? E se a gente percebe que alguma coisa não está indo bem, de tentar chamar todas as pessoas envolvidas, né, para poder ganhar apoio, né, na tentativa de resgatar ou de evitar ou de fazer com que a coisa não se complique mais, né? Então, acho que todo mundo tem seu papel, todo mundo tem uma função fundamental nesse momento. Só lembrar que hoje o jovem é muito precoce. Quando a gente fala que o jovem é precoce, ele é precoce em todos os campos. Sexualidade, contato com substâncias, tomada de decisão, né? A própria alteração dos modelos familiares fez com que esse jovem se precocizasse mais. Junte-se, precocidade, amplo acesso à informação, né? Um modelo mais liberal de relação com os filhos e de relação com o aluno, que hoje as escolas e os pais têm, né? Além de tudo isso, as questões próprias da adolescência, que são as curiosidades, as descobertas, as transgressões, que são naturais desse período. Então, tudo isso junto faz com que a gente tenha um potencial, uma quantidade de jovens muito grande, que vai entrar em contato com substâncias, com álcool precocemente, com cigarro precocemente. Então, é importante a gente ter esse olhar mais cuidadoso e que a gente possa tomar também uma conduta o mais rápido possível. O que você já viu nas suas experiências de comportamento dos jovens que funciona? Olha, que tipo de ação? Olha, o que eu acho que é bacana, o que eu acho que funciona, né? Primeiro, uma família que está próxima ao jovem. A gente sabe que quanto mais próxima a família, quanto mais estruturada essa família, mais resiliente, né? Mais resistente o jovem é à questão das drogas, né? Resistente no sentido de poder falar um não quando for oferecido, o poder ter um consumo mais cuidadoso quando ele vai entrar em contato com a bebida, com o cigarro, enfim, né? Eu acho que assim, a primeira questão é uma família presente. A segunda questão, eu acho que assim, é uma escola que atue permanentemente no sentido de trabalhar com prevenção ao álcool, ao cigarro e ao uso de drogas. Você falou permanentemente, não é fazer uma palestra. Não, né? Uma palestra legal, é bacana, é importante, mas é a ponta do iceberg. O tempo inteiro a gente precisa ter um processo, né, de trabalhar a questão de prevenção, de informação ao longo do tempo, né? Eu acho que a gente tem que encurtar o caminho desse jovem aos serviços de saúde, né? Fazer com que ele quebre um pouco os tabus, os preconceitos, que ele não pode procurar médico, que ele não pode procurar psicólogo, que a rede pública possa acolher esse jovem se ele tem alguma dúvida, se ele está com algum problema, se ele está com alguma dificuldade, né? Eu acho que isso é muito importante também. E entre as pessoas que estão assistindo a gente, existem pessoas que estão lá no Centro de Assistência Social ou em instituições penitenciárias ou mesmo de recuperação de menores. Quer dizer, aí eles estão lidando com crianças que já passaram do limite. Sim. Mas ainda tem o que ser feito. Sim, sem dúvida nenhuma, né? Assim, é fundamental a gente resgatar essas crianças, né? Assim, a gente está falando o tempo inteiro aqui, ou a maior parte do tempo, em prevenir o contato, em prevenir o uso indevido, em prevenir o abuso. Mas, né, e quem está trabalhando nessa outra ponta, né? Saúde, assistência social, os agentes penitenciários, pessoas que trabalham, né, nas unidades de acolhimento, de resgate. Como fazer isso, né? Quer dizer, eu acho importante a gente, de novo, aí a gente tem a importância ainda maior do trabalho em rede, né? São jovens que já passaram de um limite, né? São jovens que já ultrapassaram, né, uma questão de contato com a substância, né? Eles já experimentaram, eles já tiveram problemas, já tiveram impacto na sua vida por conta do uso da substância. Então, a gente tem que trabalhar expectativa de vida, perspectiva para eles, construção de projeto de vida, resgate, às vezes, de autoimagem, de autoestima. Muitas vezes esses jovens fazem parte de famílias absolutamente desestruturadas ou muitas vezes, né, nem tão, né, convivendo com suas famílias. Então a gente tem que dar suporte, tem que dar ajuda, tem que mostrar alternativas, né, e construir esse caminho de recuperação, esse caminho de saída juntos, né? Quer dizer, a gente tem que trabalhar com um conceito que eu acho que é fundamental para o jovem de hoje, que é autonomia com responsabilidade. São eles, né, em última instância, que vão tomar as decisões na vida deles, né? No momento dele tomar a decisão se ele vai beber ou não, se ele vai passar do ponto ou não, se ele vai pegar o carro depois de ter bebido ou não, se ele vai aceitar ou não a substância que o amigo ofereceu, quem vai decidir é ele que vai estar ali,
né? Então, normalmente não vai estar o professor, o assistente social, a mãe, o pai, é ele com ele mesmo, com os amigos, ele que vai ter que tomar a decisão. Então, é importante que ele carregue dentro da cabeça dele um pouquinho de cada um desses profissionais, né? E que ele tome essa decisão, que ele possa buscar, né, amparo emocional, né, e de alguma forma vincular tudo aquilo que ele aprendeu, né, a questões emocionais, ao apoio, enfim, que isso tudo possa fazer com que ele tome uma decisão, né, mais saudável. E para a gente ter no futuro, não só jovens, mas uma população adulta, madura, menos refém do problema das drogas, o que se pode fazer para um futuro, para visualizar aqui uma cena melhor para daqui a 10, 20 anos? Eu acho que se a gente trabalha melhor com essa geração de jovens, a gente, né, por tabela, a gente vai ter uma geração de adultos que sabem lidar melhor com essa questão. E esses adultos vão ter filhos, né, com os quais eles vão ter diálogo e vão ter uma construção e vão ter um impacto melhor, né, nessa questão da relação com álcool, cigarro e as outras drogas. Assim, trabalhar essa geração é fundamental. Em paralelo, eu acho que a gente tem que trabalhar com a população o tempo inteiro, né? Eu acho que o modelo que a gente usou para o cigarro é um modelo importante, né? A gente conseguiu... O cigarro era glamouroso nos anos 60, 70. Hoje a gente conseguiu mostrar que o cigarro tem um impacto muito grande na saúde das pessoas, né? Quer dizer, e o consumo, por conta disso, tem caído. A gente teria, por exemplo, que mostrar que a bebida não tem que estar associada a todos os eventos, por exemplo, comemorativos de festa. Pois é, ou se tiver associado de um modo responsável, né? E que o jovem possa ter esse consumo, possa ter esse contato mais tarde. Que quanto mais tarde ele começar a beber, maiores as chances dele ter um consumo mais responsável. Então, Jair, muito obrigada por essa aula. Imagina, eu que queria agradecer a oportunidade, né, de poder, né, dividir um pouquinho com vocês essa experiência que a gente está tendo ao longo desses últimos anos. Olha, para cada um de vocês que está no curso, eu acho que é muito importante, é fundamental o papel de vocês na educação, na saúde, serviço social, agentes penitenciários, enfim, todo mundo está trabalhando nessa história. Pode ter certeza que o papel de cada um é fundamental para a gente tentar reverter ou prevenir, né, essa situação toda que a gente conversou aqui hoje. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Tá aí o recado do psiquiatra Jairo Bauer. E aqui na nossa aula ao vivo no estúdio nós destacamos também a presença da subsecretária de Regulação em Saúde, Maria Letícia Duarte Campos. Obrigada pela sua presença, subsecretária. E nós recebemos algumas perguntas que o Thelmo vai responder para a gente. Primeiro, Thelmo, uma pergunta que veio lá da cidade de Virgínia, do Júlio César da Cruz, da Escola Estadual Delfim Moreira. Ele pergunta o seguinte: qual atitude a escola, um professor, deve tomar quando o aluno está envolvido com as drogas? Bom, Júlio César, nós já tivemos a excelente fala do Dr. Jairo Bauer falando um pouco da questão do uso de drogas, álcool e outras drogas entre jovens e adolescentes. E como ele muito bem colocou, a nossa postura como educador, e a gente entendendo a educação num sentido mais amplo, é informar adequadamente e formar esses estudantes em relação ao consumo de álcool e outras drogas, assim como outros comportamentos de risco. A primeira reação que nós temos, geralmente, quando a gente se depara com essa questão, é uma postura radical, e a gente acaba utilizando o que a gente chama de pedagogia do terror, né? A pedagogia do terror seria aquela proposta que amedronta, de amedrontamento do estudante frente àquele consumo. A gente já sabe que essa estratégia ela não causa efeito por um motivo muito óbvio, como eu já falei. Geralmente esse jovem ele ainda não tem um caso mais grave e se ainda tiver, ele vê muita coisa positiva em relação a esse consumo. A questão, a grande desafio, a grande coisa que a gente deve começar a pensar primeiro, você como professor ou educador da escola, pensar em ações mais contínuas, evitar um julgamento radical sobre guerra às drogas ou a pedagogia do amedrontamento, como eu falei. Informar, ter uma linguagem horizontal com esse jovem, tentando formá-lo como um cidadão e mostrando que a questão do consumo de álcool e outras drogas pode trazer alguns benefícios para ele, mas muitas vezes ele não ainda está percebendo que isso está causando algum mal atualmente para ele, que é importante que haja uma conversa franca e aberta e principalmente democrática, sem autoritarismo, sem punições, que essa é a estratégia que acaba que
a gente sabe que o jovem vai aceitar mais quando você for fazer o seu trabalho. Então, boa sorte, eu acho que o seu papel é muito importante nesse processo. Até uma outra pergunta é da Angelita Ferreira da Silva, da cidade de Monte Alegre de Minas, que trabalha no programa de saúde da família. Ela pergunta que influências os bebês que nascem de mães usuárias de drogas podem ter. Essa pergunta é importantíssima, Angelita, porque existe a questão, o uso de álcool, principalmente do álcool, durante a gravidez, álcool e tabaco, ela é causa de uma série de problemas de saúde no bebê. Isso afeta diretamente o bebê ao nascer. Afeta no desenvolvimento. Existe uma condição chamada síndrome fetal alcoólica, que é uma série de sintomas em que o bebê nasce e que causa alguns distúrbios no desenvolvimento desse bebê, inclusive o retardo mental, por exemplo. Então, é fundamental você que trabalha no Programa de Saúde da Família, no seu programa, no seu serviço, orientar as gestantes em relação ao consumo de álcool e outras drogas. Thelma, mais uma vez, obrigada. E o Thelma promete responder as perguntas, mandar por e-mail, que o pessoal pediu a resposta por e-mail também. Com certeza. Obrigada, Thelma. Bom, gente, a gente não podia encerrar o programa de hoje sem falar sobre o objetivo de todo esse trabalho que nós estamos começando, que é o acolhimento, o bem-estar das pessoas que sofreram ou sofrem com as consequências do consumo de drogas, sejam elas proibidas ou não. A história que nós vamos conhecer agora é do uso de crack, um exemplo que há esperança, mesmo para os casos que parecem mais difíceis. Cheguei mesmo num ponto que nem eu não podia confiar em mim mais. Muito dinheiro foi embora, apartamentos, carros, caminhões. Eu cheguei a vender tudo que tinha na casa, até as torneiras, para adquirir a droga. Foi um momento muito difícil. O drama de Vladimir começou aos 14 anos de idade. O pai tinha uma marcenaria e nem imaginava que as visitas do filho escondiam um objetivo: cheirar a cola de sapateiro usada na empresa. A curiosidade e o incentivo de amigos levaram o adolescente a conhecer também as bebidas alcoólicas e outras drogas como a maconha e a cocaína. A pior delas, que destruiu mais, né, a minha vida toda, não só financeira, mas moral, e foi mesmo o crack. A mãe sofria com o comportamento do filho. Ela conta que Vladimir teve a oportunidade de estudar em ótimos colégios e conseguiu bons empregos, mas a droga impediu que ele levasse qualquer projeto adiante. Ele abandonou a escola, a família e o trabalho. Maria começou a ter medo de perder o filho. Eu já vi ele em situações perigosas, situações de morte mesmo, de envolver com pessoas más e de acidentou e de roubo. Maria diz que o filho passava dias fora de casa sem dar notícias e as noites pareciam intermináveis. Noites assim, traiçoeiras, né? Que você passa a noite inteira em claro sem saber se está vivo ou se está morto. Quer procurar e não sabe aonde vai. Não sabe se vai para uma favela, ver nas bocas de droga, não sabe se vai na polícia, se vai no pronto-socorro. Eu fiquei assim muitos e muitos anos. Sempre que ele voltava para casa, trazia a esperança de abandonar o vício. Você acaba de usar e fala, não, nunca mais eu quero usar. O dependente ele sofre muito porque quando ele melhora daquele período que ele passa drogado, ele tem um sentimento de culpa muito grande, uma tristeza, uma angústia e uma promessa de melhorar. Mas dias depois, ou mesmo horas depois, Vladimir perdia a luta contra a dependência química. Quando passa aquele efeito que você recupera aquelas noites que você não dormiu, né, que você ficou sem alimentar, aí já vem aquele pensamento de voltar, fazer o uso. Vladimir tem 4 filhos. A maior dificuldade é de pensar que eles poderiam seguir o meu exemplo. Hoje, com 46 anos, e depois de muitas promessas e recaídas, Vladimir encontrou o caminho da liberdade das drogas e da união com a família. Ele começou um novo tratamento médico há 6 meses e há 2 não usa drogas. Ele voltou a estudar, faz supletivo e está aprendendo a reconstruir a vida através da arte. Minha família estava toda quebrada, estava toda assim, né? Aí eu resolvi fazer um trabalho assim, juntando os cacos. E essa obra eu fazia questão de acabar.
Vladimir fala orgulhoso dos encontros com a família, momentos importantes que a droga havia retirado do cotidiano dele. Vou para minha casa, encontro com a minha família, está todo mundo me esperando, é muita alegria quando eu chego lá, eu posso brincar com meus filhos, posso conversar com eles, podemos ir junto a vários lugares, passear. Agora ele afirmando que está bem, que está feliz, que está disposto a viver essa felicidade por toda a vida, isso para mim foi muito emocionante. A sobriedade dele é a minha alegria. Essa vitória se transformou em um novo projeto de vida para mãe e filho. Agora nós vamos ajudar outras pessoas que precisam de entrar nesse tratamento e sair das drogas, porque as drogas só destroem. Exato. Né? E a sobriedade só constrói. Se você quer refazer, você vai refazer, vai conseguir muito mais, vai conseguir refazer até a vida de outros, que vão ver através de você, né, a luz no fim do túnel. E nós podemos ajudar também, e para isso informação é essencial. Então eu agradeço a sua companhia, conto com a sua participação e empenho durante todo o curso. Quem mandou pergunta e as perguntas não foram respondidas aqui, elas serão respondidas por e-mail. Não deixe também de visitar o ambiente virtual de aprendizagem na internet. Então até a próxima quinta-feira, eu espero você. Tchau! Thank you.